papo hoje é sobre o risco de infarto com as altas temperaturas agora no verão. Por isso aqui comigo hoje está o Fabrício Malman, que é cardiologista e vai falar um pouquinho mais pra gente, né, doutor? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, Vanessa, e a todos. Então, explica pra gente, doutor, o que acontece com o nosso organismo nesses dias aí de altas temperaturas. Ontem, por exemplo, em Criciúma, bateu 40 graus, muito quente. O que acontece lá dentro do nosso organismo? Então, essas datas que apresentam uma elevação da temperatura, basicamente acontece uma vasodilatação. O que significa isso? O sangue que está dentro do vaso, ele acaba vasodilatando. O vaso pode sair o sangue que está dentro do vaso pode sair do conteúdo do vaso, pode causar diminuição da pressão arterial e, consequentemente, pode causar alguns sintomas, tá? E os sintomas mais comuns que a gente vê no dia a dia são basicamente tontura, sensação de desmaio, sonolência que a gente pode ter durante o dia, isso é mais difícil a gente encontrar nos dias de inverno, né? Basicamente essa alteração da pressão arterial. Certo, e geralmente quando a gente está fazendo um exercício, a gente escuta o pessoal falar assim, a minha pressão caiu, né? Isso tem a ver também com o risco de infarto de repente, ou está associado mesmo à temperatura do corpo, aí de repente fazendo exercício num horário que não é muito indicado? Perfeito. O que acontece durante o exercício? A gente perde líquido, a gente perde calor. E isso faz com que aconteça uma diminuição da pressão arterial em algumas situações, que não é o ideal. Por exemplo, praticar atividade física em horários que tem uma incidência muito alta de calor, que tem uma temperatura muito elevada. Então, por exemplo, ontem, que estava um dia muito, muito quente, praticar atividade física ao meio-dia faz com que a gente perca mais calor do que nos horários, por exemplo, ideais, que seriam no início da manhã ou no final da tarde. Então, isso pode causar uma diminuição da pressão e a pessoa ter sintomas. Em tese, pode acontecer um risco um pouquinho maior de ter infarto, porque o sangue fica um pouquinho mais viscoso, um pouquinho mais grosso. Mas isso não é um dia, 2 dias com temperatura elevadas que são suficientes para poder causar. Mas ele pode sim estar envolvido na formação de um infarto. Você falou ali na questão de tontura também, que seria, né, um indicativo de, quem sabe, um infarto. Esses sintomas, além de tontura, quais outros sintomas que podem aparecer? E muito tempo antes, por exemplo, uma semana antes, ou é no dia, de repente, né, ou 1 ou 2 dias que antecedem esse infarto, como é que funciona? O sintoma mais clássico do infarto é dor no peito, tá? É dor no peito. O segundo sintoma mais comum é falta de ar. E o terceiro que pode acontecer é desmaio, tá? Mas desmaio com perda de consciência, a pessoa apagar. Certo. E entre as dores no peito, a mais característica de todas é uma dor que começa no peito, vai para o braço e que pode ir para a região da cervical. Braço esquerdo, geralmente? Geralmente o braço esquerdo. Certo. Mas a gente não pode descartar também a possibilidade de um infarto do lado direito. É mais comum a esquerda, porque é mais tradicional. E dor também quando se irradia para a região da mandíbula, região cervical. São sintomas mais comuns, mais importantes. E geralmente é súbito, tá? É uma dor que inicia de uma hora para outra, ou vem alguns dias acontecendo e tem algum desencadeante que torna ela mais intensa. Entendi. E ela pode ser desencadeada por atividade física, por exemplo. Certo. Vinha tendo uma dor mais leve, faz alguma atividade física mais intensa e piora a característica da dor. Automaticamente procurar um médico. Com certeza, sentir, né? com certeza. Tipo de dor. Se tiver uma mudança da característica da dor, ou uma dor súbita, intensa, associada com náusea, vômitos, tontura, palidez, isso exige que a pessoa procure um atendimento médico. E quais são os fatores de risco? Quais as pessoas que podem ter nessa predisposição maior ao infarto? Basicamente são quem fuma, quem é tabagista, tradicionalmente um risco elevado para ter infarto, quem tem hipertensão arterial, pressão arterial mais alta, diabéticos, os obesos, os sedentários, né? E tem um componente genético também. A gente sabe que quem tem história na família de ter história de infarto, de AVC, tem um risco maior de apresentar infarto. Então são basicamente esses 5. Tabagismo, diabetes, hipertensão, sedentarismo e obesidade, no caso, e história familiar. Quer dizer, para que a gente lá na frente não aconteça isso, né? Agora mesmo, porque independente da idade, é mais comum acontecer em pessoas de que idade, doutor? Infarto, assim, tradicionalmente acima dos 40 anos, tá?
mas a gente está vendo mais recentemente infartos mais em jovens, muito relacionado com o dia a dia, né? Como é que é o dia a dia. As pessoas hoje fazem menos exercício, tendem a ser um pouquinho mais obesas do que eram antigamente, e isso faz com que a idade seja um pouquinho menor. Então, para evitar qualquer tipo, né, desses casos que o senhor falou aí, na questão de infarto também, ter uma vida mais saudável, fazer exercício físico, tudo isso vai ajudar muito. Com certeza. A atividade física faz parte de um pilar de qualidade de vida. Vale para tudo, né? Para tudo. E principalmente agora, nessas datas que são temperaturas mais elevadas, a recomendação é tentar evitar, por exemplo, fazer atividade física ao meio-dia, quando o sol está mais intenso, a temperatura está mais elevada, e preconizar, dar preferência para o início da manhã ou no final da tarde. Tá certo. Obrigada pelas dicas importantes aqui, por explicar um pouquinho mais sobre o infarto, né? Cada vez mais cedo, como o doutor falou, acontecendo aí em jovens, então vamos nos cuidarmos da nossa saúde. Obrigada, bom trabalho e bom dia para você. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos.